que bom, né? A gente se encontrou aqui para bater esse papo, né? Pode perguntar o que você quiser que eu vou responder. Oi Marcelo, tudo bem? Tudo Conta bom? pra gente o que foi criar o Instagram do Cantinho Laranjal. Claro, Fluminense. Bom, a ideia do Cantinho Laranjal, né? Ela começou como uma página do Facebook, né? Eu criei a página do Facebook porque eu queria falar sobre as grandes conquistas do Fluminense, enaltecer o Fluminense Futebol Clube, não só falar das questões atuais do Fluminense, mas falar da grandeza que o Fluminense representa no futebol brasileiro e carioca, né? É claro que eu comecei fazendo isso, reportagens especiais, documentários, e aí a gente começou a fazer uma parceria com o Panorama Tricolor. O Panorama Tricolor veio com com a grande genialidade do Paulo, a gente começou a agregar os textos do Panorama, e claro, como o Panorama também tratava de assuntos, né, atuais, a gente acabou entrando também nessa parte atual. O Face teve um problema em 2024, né? A gente foi atacado por um hacker árabe. É uma coisa de maluco. É uma história louca. O cara acusou a gente de ter botado uma música numa live e a gente foi olhar a live e não tinha música nenhuma. E o cara que reclamou era um árabe. A gente não dava nem para entender o nome do cara porque ficava naqueles hieroglifos lá dele lá. Aí eu fiquei pé da vida porque eles não deixam a gente recorrer. Eu excluí tudo, excluí o Facebook, falei, o cantinho vai acabar, infelizmente, eu fiquei muito chateado. A gente tinha quase 20 mil pessoas, né, que acompanhavam a página. Só que o Paulo, né, que Deus conserve, o grande Paulo Roberto Ana, me convenceu a continuar. Aí eu criei o YouTube, né, do Cantinho de Volta e consegui, aí você perguntou do Instagram. O Instagram veio depois, veio a última mídia criada, o Instagram justamente para divulgar as lives, os conteúdos do Cantinho. Quais são os outros motivos? Hoje os motivos são vários, né? Hoje a gente fala de tudo, faz transmissão dos jogos do Fluminense, que é formato de rádio. Hoje a gente, por acaso, a gente sempre procura falar algo da história do Fluminense. Enaltecer um ex-jogador, fazer um documentário falando sobre a história do Fluminense e aguardem que venham novidades por aí. E hoje em dia o canal está consolidado junto com o Panorama e o Cantinho praticamente se fundiram, né? São praticamente a mesma coisa, levando conteúdo sério, de credibilidade para a torcida do Fluminense. O que você acha da diretoria do clube deve fazer para o Fluminense possa sair vitorioso no campeonato? No caso, esse ano a gente até fez uma boa janela, né? O Fluminense contratou bons jogadores, eu acho que o Fluminense acertou, por incrível que pareça, né? Depois de tantas janelas erradas, trouxe o James, trouxe o Arana, trouxe o zagueiro lá, o colombiano, o Milan, né? O Savarino, fez uma janela boa. Só que a diretoria, ela tem um problema, ela acerta de um lado e caga do outro, ela erra do outro. Então a gente foi bem no Carioca no início ali, fomos campeões da Taça Guanabara. Depois a gente rateou na final, como sempre na hora de decidir. O Zubeldia não tem a coragem necessária para botar o time para cima do adversário e acabou cedendo o título para o Flamengo. E agora tivemos esses últimos episódios aí, né? Envolvendo a Libertadores, a estreia em Sousa, né? Com um jogo muito ruim. E também com essa questão do Fla-Flu agora, toda a polêmica que a gente vai falar mais tarde. Então a diretoria do Fluminense, ela atrapalha muito, né, ao invés de ajudar. Ela adianta um lado e depois ela bota o cobertor, depois puxa o cobertor. Então é complicado. Eu, particularmente, acho que o Fluminense precisa, primeiro, o Zubeldia errar menos, ser mais ousado. E a diretoria fazer o básico. Procurar olhar lá mais o lado esportivo do que os interesses pessoais lá, porque o Fluminense tem que estar acima de tudo. E você criou o grupo de bate-papo só de mulheres no Panorama. Como foi? Na verdade não é um grupo de bate-papo, né? O grupo ele existe porque existe uma live, né, toda quarta-feira que a gente tem muito orgulho, muita honra de ter esse programa, as mulheres falando de futebol
Quando a gente começou esse programa, realmente recebemos muita crítica, por incrível que pareça, enxurrada de misóginos, machistas, que ficavam lá no chat perturbando as meninas. Mas hoje não, hoje eu acho que passou um tempo, acho que se consolidou. As meninas são muito boas também, inclusive você também participa. E assim, eu tenho orgulho, até falei com você aqui em off, orgulho de ter organizado, né, depois que o Léo, né, um abraço pro Léo, que começou a volta do panorama dela, que era panorama de salto lá em 2013, dar um beijo na Mítia, na Isabela, né, nas meninas que começaram, a Laís, né, e assim, eu acho que o bate-papo ele existe, não é nem um grupo de bate-papo, é um grupo de mulheres falando de futebol e que tem um programa que falando sério sobre o Fluminense. E elas têm muito o que dizer. Elas têm muito o que dizer e elas têm muito e são bem-vindas para dizer. E elas têm total liberdade para fazer o programa, nada editado, nada, elas falam que elas estão bem na cabeça dela, elas vão e falam. Com total liberdade. E qual é a importância das mulheres hoje em dia no futebol? Cara, a mulher é importante não só no futebol, como em tudo. Eu prego assim a igualdade de todos os gêneros, igualdade de racial, social. Acho que a gente não tem que ter discriminação de nada, segregação de nada. E você perguntando da função da mulher, acho que a mulher ela tem total condições de jogar futebol, ela tem total condição de falar sobre futebol. Então a mulher é competente para fazer, ela é competente para. Eu vejo muitas mulheres muito boas, né? E assim, pode ter mulheres que não são tão boas, mas também existem homens que falam de futebol que também não são tão bons. Isso é normal, em qualquer lado de qualquer coisa, qualquer segmento tem o bom e tem o ruim. É independente se seja mulher ou seja homem. Então assim, e eu vejo que o programa, que a gente fala do programa, o futebol, o universo, né, a sociedade brasileira precisa não só respeitar a mulher na sociedade, mas respeitar a mulher no futebol. A mulher chegou para ficar e você, né, a pessoa que é misógina, machista, né, engula o seu machismo, engula a sua misoginia, porque a mulher ela precisa ter um lugar dela por direito e por competência. Porque muitas estão aí, então não é porque ela é só porque ela é mulher, não é cota, é porque ela é competente. E falando, a mulher, volto a dizer, a mulher é bem-vinda em todos os segmentos do esporte. E apesar da polêmica sobre o Fla-Flu, qual a expectativa para o jogo de hoje? Essa é polêmica, hein? Essa é polêmica. Cara, pra mim o Fluminense vai começar perdendo de 1-0, né? Como se ele estivesse perdendo o jogo. Depois dessa pataquada aí, eu já fiz até um vídeo falando sobre isso. Eu já fui bastante duro, fiquei muito irritado. Eu até fiz um vídeo no dia seguinte, porque se eu fizesse um vídeo pós, que eu fiquei sabendo fazendo o programa, né? Eu tava no Panorama Tricolor e acabei sabendo lá, já explodi no programa mesmo. Se eu fizesse um vídeo, nossa, acho que o canal saia do ar. Então eu fiz, falei e volto a repetir. Nossa diretoria é omissa, covarde e não defende os interesses do Fluminense. É muito triste isso. Ver quantas pessoas marcaram para vir, que é sábado, né? O jogo sábado, vem de Espírito Santo, vem de Minas, que marcaram para vir e tiveram que desmarcar porque o jogo vai ser domingo. E a gente trabalha segunda. Então eles iam passear, chegavam cedo, iam ali na praia e tal, depois iam pro jogo, depois iam voltar depois do jogo para suas casas. E agora não podem fazer, inclusive tem que, além de você não vir por essa questão, a pessoa quer vir apoiar o Fluminense, ela vem porque ela gosta do Fluminense. Como é que ficam esses torcedores, os torcedores do Rio de Janeiro mesmo, né, que tem gente que marcou, sábado, mas domingo eu tenho uma festa para ir, eu tenho um casamento para ir, não vai poder ir, não vai poder ver o jogo. E assim, isso é muito ruim. Essa mensagem que a diretoria passa para o seu torcedor, fazer o seu torcedor de palhaço, que fez o torcedor de palhaço, para beneficiar o rival, primeiro o interesse do Fluminense. Você não pode ver o interesse do rival na frente do interesse do seu clube. Primeiro o Fluminense foi prejudicado. Não só no adiamento do jogo, como perder um dia de preparação para o jogo da quarta-feira. E o Flamengo ganhou um ainda. O Flamengo
ganhou um jogo para jogar com o Fluminense, ganhou mais um que vai jogar só na quinta. O jogo da Libertadores dele é só na quinta. Agora, a expectativa de placar eu espero, né? Lógico que sempre o Fluminense ganha o jogo, mas eu não estou muito confiante não. Eu acho que vai ser, no mínimo vai ser empate esse jogo, 0x0, 1x1. Vai ser mais ou menos assim. E acho que tá bom demais, cara, tudo que aconteceu. Eu tô preocupado amanhã porque acho que não vai ninguém, e acho que não deve ir ninguém mesmo. E a torcida tem que fazer protesto, e eu volto a convocar, quem se sentir lesado, vai lá no Procon, procura o Estatuto do Torcedor, porque a torcida organizada está sedada, porque ganha dinheiro de diretoria para fazer churrasco, então eles não vão reclamar, e a diretoria não está nem aí, porque o que eles estão fazendo, eles acham que está certo. Então, é isso, eu acho que a expectativa é muito, para mim, a gente perdeu o elan pro jogo, mas eu espero que ganhe, mas na minha opinião, sim, vai ser 0x0, não. Você gostaria de deixar o Instagram, o Facebook, o YouTube do Cantinho Laranjal aqui pra gente? O arroba, né, do Instagram é arroba cantinho.laranjal, né, quem quiser aí, vai lá, segue lá, tá crescendo bastante, até agradeço a galera que tá chegando junto. No YouTube é lá o Cantinho Laranjal, procura lá, só procurar lá, vai achar lá o YouTube. E assim, o Cantinho está crescendo muito, é visto, inclusive dá um abraço aí pro Easy, né, que faz ele é o cara que reage aos jogos, aparecemos lá. O ruim de aparecer lá é que a gente só aparece lá quando perde, né? Então falei pra ele, mandei e-mail pra ele, falei com ele, não quero aparecer tão cedo no seu canal, mas dá um abraço pra ele que o cara tem um canal bombando aí, então deixar sempre registrado aqui o que eu aprendi com o Paulo Roberto Ano, né, um grande companheiro. Tudo que é feito hoje é homenagem ao Paulo. Então o Paulo merece todas as homenagens, o carinho, porque ele é o idealizador disso tudo. Eu só tô aqui falando Fluminense e tal, é porque ele me incentivou, cara. Ele encheu o meu saco. Ele não falava isso, ele brincava. Enquanto ele não me trouxe no seu gol. Trouxe eu, Edgar, todo mundo que tá lá, Flavão. Dá um abraço para toda a galera do Cantinho, toda a galera do Panorama, e a gente tá aí. Muito obrigado, Marcelo, Nada, pela sua entrevista. Tchau, tchau, gente. Tchau, Fica gente. com Deus.